Boa noite, pessoal. Mais uma live aí do Olho do Dono. Agora temos dois convidados ilustres, né? O Benê e a Luciana. Daqui a pouco o pessoal se une a gente. O objetivo é a gente falar um pouco sobre como se planejar, né? Curadoria, como se capacitar para enfrentar essas adversidades da vida, principalmente falando da pandemia. Boa noite, Regiane. Boa noite, Benedito. Boa noite, Luciana. Fiquem à vontade para se apresentar. Mulheres primeiro, lógico, né, Benê? Somos educados. Então, vamos começar para a nossa visitante, a Luciana. Sim. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Luciana Cava. Eu trabalho com RH e eu tenho um projeto que no momento está pausado, mas um projeto que se chama Be Professional. E a intenção, através desse projeto, é dar dicas, né, de capacitação profissional, de desenvolvimento profissional, porque trabalhando no RH eu vejo essa necessidade, né? Que muitas pessoas têm o anseio de se desenvolver profissionalmente, mas não sabe o que fazer, não sabe por onde começar. Então, esse é o meu foco profissional, meu foco de estudo. Excelente. Muito bom, seja bem-vinda. Regiane? Obrigada. Queria comentar um pouquinho do porquê nós chegamos nessa conclusão de tema de live, né? Naquela primeira reunião que nós tivemos para definir as pautas que a gente ia tratar de agora para frente no Olho do Dono, lembrando que o nosso objetivo é sempre trocar experiências, fazer sem intenção nenhuma de negócios, né? O nosso objetivo é realmente estabelecer essa troca, porque a gente percebe que há uma necessidade nos donos de negócio e também em pessoas que estão em carreira em alguma empresa, de trocar experiência, trocar ideias e conseguir compartilhar conhecimento, porque isso é o que faz toda a diferença em um mundo digital que a gente está vivendo agora, que a gente antes encontrava muito isso nos cafés da vida, nos encontros e tudo, e a gente não está tendo isso no momento e sabemos que, mesmo pós-pandemia, esse mundo digital ele vai estar muito mais presente no nosso cotidiano do que até então esteve, né? E esse tema de hoje foi justamente porque, pegando o que a Luciana acabou de comentar, e que é uma necessidade muito grande, atual, o que acontece muito nas empresas? O dono de negócio, ele manda os funcionários se capacitar. Ele fala, não, eu vou te dar um curso e tal, até mesmo para reter talento, acontece demais isso. Então, eu vou te capacitar, eu vou te colocar vou te matricular em um curso e tal, aí quando vê, ele mesmo fica desatualizado, por falta de tempo, porque o dono do negócio, ele é o que mais trabalha, pelo menos a tendência é essa, né, na maioria das vezes, principalmente em pequenos e médios empresas ou pequenos negócios, é o que acontece. Então, o dono, ele trabalha freneticamente, cobre qualquer funcionário, mas no final das contas, no frigir dos ovos, e como é que fica essa capacitação desse profissional? E se ele, no meio dessa pandemia, aconteceu de desistir do seu negócio e precisar partir para um novo? Como que está a capacitação dessa pessoa? E isso não é visto. As pessoas não veem muito o lado do dono, né? Vem o lado do corpo que trabalha para ele, né? Então, foi justamente com esse propósito a gente entender a capacitação, a curadoria, o que ver, né? Quais são as fontes hoje que são interessantes para que um dono de negócio acompanhe, que ele busque informação, busque conhecimento, se mantenha atualizado, porque em um mundo de pandemia, até os cursos estão desatualizados, né? Muitos deles nem se atualizaram. E também a questão de planejamento do futuro, porque muitos donos de negócio não têm tempo nem para parar para pensar. O que eu vou fazer agora? Qual que vai ser o futuro do meu negócio, o futuro da minha carreira? Porque o dono, ele é uma pessoa, é um ser humano, precisa ser visto como ser humano, como profissional, e é com esse objetivo que a gente conversou bastante sobre esse tema para trazer aqui hoje.
para o Benê, a Luciana, a Coleone, enfim, todo mundo colaborar para que a gente tenha essa troca para gerar ideias do que a gente pode compartilhar com esse pessoal. Vamos lá, meu amigo. Benê. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Benedito Cavalcante. Engraçado que a Luciana é Lu Cava, e eu vou um pouquinho adiante, eu vou no Cavalcante. Né? Eu tenho 37 anos no mercado de trabalho. Desses 37 anos, eu fiquei 25 anos em uma grande corporação. Antes disso, eu já trabalhava no setor da educação. E como empreendedor, eu estou há mais ou menos 5 anos. E a minha área de atuação é exatamente essa, da educação. Né? Então, eu trabalho com consultoria, eu trabalho com treinamento, formação, capacitação, em basicamente duas áreas. Né? Na área da liderança, da estratégia da gestão de pessoas, e na área da melhoria contínua. Né? Eu uso a metodologia do Lean Manufacturing, da melhoria contínua, para melhorar os processos, para diminuir perdas, para eliminar desperdícios e por aí vai. Né? E desde abril, eu comecei um projeto com uma parceira de trabalho, chama-se Silvana Cirino, e o projeto se chama Conversas que Expandem. E a gente tem, todas as sextas-feiras, trazido para a internet, através de lives no Instagram, um tema que a gente fez algum estudo também, e a gente chegou à conclusão que eram temas que poderiam ajudar as pessoas. Então, a gente não está focado especificamente num dono de negócio, mas em pessoas que pretendem ser donos, pessoas que são donas de negócio e pessoas que são parte desse processo todo, porque tem o dono e tem a pessoa que trabalha para o dono. Então, eu também estou nessa vibe do compartilhamento de informação, e isso é fundamental, né? Porque se você tem informação, mas você não compartilha, você não faz uso dela, ela não serve para muita coisa. E eu acho esse projeto de compartilhar, principalmente através de exemplos práticos, assim, fantástico. Eu acho que é a melhor forma de você contribuir, trazendo o seu conhecimento ligado à experiência que você pode ter tido. Exatamente. Boa noite, Michele. Não, seu áudio não está saindo ainda. Enquanto se conecta o áudio, deixa eu explicar. Entendeu? Boa noite. Boa noite. Estão me escutando? Sim. Michele, a gente acabou de se apresentar. Eu ainda vou falar um pouco do meu segmento. A Luciana já falou dela. Regiane, Benê. E quer falar um pouco do seu? Só para o pessoal te conhecer? Sim. Eu até não consegui conectar antes, porque eu estou aqui na empresa, tudo, mas eu tive um probleminha no link, mas agora vocês me encaminharam, consegui conectar. Então, eu sou Michele, né? Sou empresária do ramo de restaurantes, né? Durante o dia, buffet livre, à noite, rodízio de pizzas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, seja bem-vinda. Deixa eu explicar acho que só a Luciana não me conhece ainda. Eu também trabalho no ramo de educação corporativa. Eu e o Benê trabalhamos muito tempo juntos na mesma empresa. Eu trabalhei 22 anos em multinacional, decidi montar minha empresa, estou há 6 anos já com a minha empresa aqui. E eu sou focado em gestão e estratégia sustentável de empresas, através da liderança. Então, eu tenho cursos de formação de líderes, desde a operação, né, de líderes operacionais, dos primeiros líderes, até a gestão de estratégias da empresa e dos donos. Atuo nisso, tenho vários artigos, várias aulas, vários conteúdos sobre isso. E o olho do dono é justamente para a gente trocar experiência. A gente acredita que não adianta você fazer um curso ou fazer um padrão de curso para toda a tua equipe
se você tem um indivíduo que tem necessidades diferentes, né? Então, acho que a troca de experiência é muito importante. O mundo colaborativo cada vez mais vigente, cada vez mais importante. E como é que a gente consegue fazer com que os líderes também entendam isso? A capacitação do líder não se dá somente na sua capacitação individualmente falando, e sim na troca que ele tem com a sua própria equipe, né? E muitos líderes não fazem isso, não trocam, ficam mais ou menos fora da realidade dos funcionários e como mandando e controlando as pessoas e não desenvolvendo e não se desenvolvendo através das pessoas. A gente contrata muito braço e pouco pensamento, pouco intelecto. E é o que a gente quer propor, e é uma das questões que eu vejo nas minhas consultorias, é justamente isso. As pessoas, os líderes, né, os donos de negócio, nem sempre estão abertos a aprender com seus colaboradores. Eles têm muito que aprender ali, muito. Mas gerações diferentes, é uma infinidade de conhecimento que vale a pena as pessoas começarem a olhar com carinho. Então, acho que essa discussão aqui, essa live é justamente para a gente alavancar essas coisas, levantar os problemas principais que existem. Um deles é esse, né? O Benê comentou alguns, a Regiane falou do propósito. Você deve ter muita experiência, Luciana, também, nessa questão de desenvolver pessoas, como desenvolver pessoas. Hoje eu vi uma palestra do Dado Schneider, que ele fala assim, acho que foi ele que falou, posso estar enganado, mas vale pelo exemplo. O meu currículo, ele está parado no tempo. É uma foto ou uma realidade que está lá, parada. Ele não se atualiza se eu não fizer nada. E hoje, aquela questão do aprender continuamente, né, ser um interno aprendiz, ou lifelong learning, que é o termo chique que se dá a isso, é uma realidade. Aprender por pílulas, aprender continuamente, não parar nunca mais, porque não tem escapatória. Ou eu me atualizo, ou eu me atualizo. Não tem como fugir. Isso que você trouxe, eu, inclusive, como faço muito recrutamento e seleção, né? Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não sou tão a favor do currículo mais. Porque eu sou uma pessoa que estou em constante atualização. Estou com um livro aqui, estou com mais 3 ali na fila. E na maioria das vezes eu não aprendo com cursos, né? Até como a Regiane falou, os cursos estão desatualizados. Então, às vezes a gente faz um curso, faz uma faculdade, faz uma especialização para ter o diploma, porque o mercado de trabalho pede, né? No meu caso, que não sou proprietária, sou funcionária. Então, mas a gente fazendo o curso, eu, por exemplo, que eu venho da formação de engenharia e fui para gestão de pessoas. Eu senti a necessidade de ter a graduação em recursos humanos, só que, como eu tenho a prática, é cansativo estudar, porque eu sei que o que está ali não condiz com a realidade. Então, no currículo você não coloca os livros que você leu, você não coloca a tua vivência. Então, eu confesso que eu já não sou tão a favor. Eu sou mais ali a entrevista, conversar, entender a experiência da pessoa. Eu acredito que no caso do dono, até o que a Regiane também citou, é isso. Às vezes não tem tempo para fazer um curso, não tem tempo para fazer uma especialização, ter um diploma, mas na prática é uma pessoa que já lidou com altos e baixos, já enfrentou N situações, já supriu todos os setores possíveis. Então, é uma vivência diferente, mas no currículo não tem constatação para isso. Exato. Esse é o grande X, né? Eu posso falar dar uma pílula aqui? Na verdade, eu acho que o dono ele está entre a cruz e a espada, né? Porque ao mesmo tempo que ele traz
a prática, ele traz na pele todas as marcas do aprendizado que ele teve, isso que você falou, Luciana, é muito verdadeiro, né? E não precisa ser dono, basta você ter uma posição de liderança, né? Sim. Se você traz um grupo de pessoas, eu estou aqui tentando trazer a mesma situação para dentro de para o intraempreendedorismo, dentro de uma empresa, não necessariamente você sendo dono de um negócio. Mas por que eu digo que ele fica entre a cruz e a espada? Porque ao mesmo tempo que ele tem a necessidade de se atualizar, de pelo menos estruturar a aprendizagem dele, porque a aprendizagem com a prática, ela acontece, mas ela acontece pelo acaso, né? Aos trancos e barrancos. Às vezes, a aprendizagem, o conhecimento através, não precisa ser uma faculdade ou qualquer coisa, mas através de uma forma mais estruturada, lhe poupa tempo, né? Porque estrutura o conhecimento e se for uma coisa mais voltada para o que você está precisando, ela pode ir exatamente nas dores que você tem. Então, ao mesmo tempo que é importante que quem está à frente de um negócio, um departamento, precisa se atualizar, ele precisa ser modelo para as outras pessoas. Porque se ele só pede para as pessoas se capacitarem, mas ele não se capacita, ele não está dando o melhor exemplo. Porque ele quer que as pessoas se capacitem, mas se as pessoas não veem um esforço dele em se capacitar para ficar igual, como que elas vão ter interesse genuíno em fazer aquilo? Então, eu também sou da área de engenharia e eu fiz a mesma percurso que você fez, Luciano. Eu sou de engenharia e entrei para a área de recursos humanos. E eu trabalhava especificamente com treinamento e desenvolvimento. Trabalhei com isso muitos anos. E a gente chegava na sala de treinamento e chegava assim, bom, a gente está com um programa novo e falava trazia o treinamento para os funcionários e muitas vezes eu ouvi, o meu chefe precisaria ouvir isso. Uhum. O funcionário percebia que não ia adiantar muito ele ter aquele conhecimento se o chefe dele, usando essa terminologia aqui, que é comum que o pessoal usa, também não tinha aquilo. Então, fica o descompasso. Então, o líder, o dono, precisa do conhecimento, porque é importante para ele, para poder ter de forma estruturada, sofrer menos, dar os passos de uma maneira mais assertiva, e, ao mesmo tempo, ele precisa fazer isso porque precisa ser modelo para quem está com ele junto na caminhada, né? E aí é exatamente o que Marcelo falou, da aprendizagem contínua. Se eu não sou modelo de aprendizagem contínua, eu não vou genuinamente despertar isso nas pessoas que trabalham comigo. Sim. E depois de um certo tempo, eu posso até desacreditar disso, porque se realmente acreditasse, eu faria também. Né? Benê, só uma coisa interessante você falou, que eu fiz uma entrevista ontem com o presidente de uma empresa francesa, brasileira. Na verdade, ele é austríaco, mora aqui no Brasil há muito tempo, e ele está falando da questão da colaboração. Ele mudou a empresa dele, vou divulgar esse material já já. E é muito interessante. E ele falou assim, eu tenho que facilitar. O líder tem que facilitar. Ele falou assim, olha, meu presidente, que lá sentado na cadeira na França, ele falou assim, eu não me arrisco a querer te ensinar nada aí no Brasil, porque você conhece o mercado brasileiro, você conhece a cultura, você conhece o processo. Então aí vem uma outra coisa que eu acho, né, só para colocar um pouco de pimenta no que o Benê falou, da importância de se capacitar e ser um exemplo. Eu acho que o exemplo, ele pode ser dado, não necessariamente ser mais técnico que seus colaboradores, senão você vai ficar louco, você não consegue ser mais técnico que todo mundo, você não consegue provar que você sabe mais que todo mundo, mas você consegue realmente viabilizar que a soma contribua para o todo. Então, eu não preciso ser técnico. Eu fui gestor, eu sou matemático de formação. Comecei com TI, fui para a área financeira e hoje lido com gente. E tudo bem, só que eu sentei numa cadeira de controller de uma empresa onde todo mundo sabia muito mais do que eu. Rodou perfeito, não teve problema. Houve uma troca. Eu vou te ensinar elementos que eu tenho, vocês me ensinam elementos que vocês têm. Então a gente trocou.
E foi muito proveitoso, valeu muito a pena e funciona. Não necessariamente eu preciso saber mais dos colaboradores. Eu queria só colocar esse tempo por questão da curadoria. Hoje, informação tem de sobra. Hoje, a gente pega uma tecnologia nova, tipo, inteligência artificial, vou usar. Eu vou usar a tecnologia e não vou entender por que eu vou usar ela. É diferente. Eu quero estar na moda, eu quero ser igual a muita gente, quero transformar minha empresa numa empresa legal, boa. Mas eu preciso fazer essa curadoria. E muitas coisas que existem hoje são meio e não fim. Por ser meio e não fim, eu preciso ter a minha percepção de que conhecimento eu preciso ter para usar aquilo como um meio. Muita gente está querendo usar como um fim. Eu preciso fazer uma faculdade, como você falou, eu preciso fazer uma faculdade de RH, mas, puxa, mas não faz sentido. Você sabe que a teoria e a prática são totalmente diferentes, né? Elas descolam da realidade muito rapidamente. Por mais que a universidade seja atualizadíssima, ela vai se descolar ao longo do tempo, certo? E se você faz um curso que você não coloca na prática, é outra dor, frustração que a gente tem. Eu fiz dois MBAs. Muito perto da minha formação, que foi frustrante, porque eu não consegui usar nada. E o segundo, de fato, já inserido no contexto, naquele conteúdo que eu precisava realmente e conseguia colocar em prática. Aí foi fantástico. Então, existe o momento, o conteúdo, a curadoria, que são extremamente relevantes nesse contexto também, né? Sim, essa questão até é algo que recentemente eu parei para refletir, porque como eu falei que eu estou em constante atualização, às vezes até demais. Então, eu era aquele tipo de pessoa que todo e-mail que chegava para mim, vai ter um webinar, vai ter um curso, eu queria matricular e fazer todos, e eu acabava com muita ansiedade, estafa. Então, eu falei, poxa, peraí, não é assim. Então, hoje eu vou pela necessidade, porque eu passei por isso. Eu fiz uma faculdade de engenharia ambiental e eu gostei muito do que eu fiz, mas assim que eu saí, eu fui fazer uma certificação em ISO 14001 para incrementar currículo. Foi uma formação caríssima, de mais de R$ 2.000, e acabou que não adiantou. Porque também não era, eu escolhi a faculdade muito nova, enfim. Então, hoje eu estou seguindo nessa linha. Estou fazendo a faculdade por questão de entender que tem essa exigência ainda do mercado, infelizmente, eu penso. Mas então, hoje eu vou pelos livros. Então, por exemplo, na empresa onde eu trabalho hoje, né, eu estou ali no braço da liderança, né? A gente tem o diretor, tem o gerente geral, e eu tô agora, eles estão me permitindo ficar mais ativa na gestão de pessoas. Justamente por isso, porque eles estão afogados, vamos dizer assim, sobrecarregados. E não adianta, porque a gestão de pessoas, se ela ficar de lado, você pode ter uma gestão de produção ferrada, você pode ter tudo planejado, mas se você não comunicar muito bem para as pessoas, se você não tiver elas do teu lado, elas não abraçam e não funcionam. Então, até hoje, conversando com o meu gerente, a gente alinhou tudo e eu falei, beleza, meu plano tá ok. Então, eu tô indo primeiro entender o indivíduo, tanto que eu até vou sugerir para vocês, está aqui do lado, esse livro que eu ganhei do meu gerente. Decifre e influencie pessoas. O autor é Paulo Vieira e Davidson Silva. Ele é ótimo. Então, ele vai ajudar. Eu já li uma vez, estou lendo de novo. Então, eu estou pensando, primeiro indivíduo, aí depois eu já tenho outro aqui na fila, de formação de equipe. E aí depois eu vou vendo a necessidade e vou aprimorando. Então, eu aprendi isso também. Não precisa saber tudo, você vai aprendendo conforme a tua necessidade. E questão também, né, lá na empresa, tinha muito de microgerenciar. O diretor queria cuidar de tudo, o diretor era muito próximo de todo mundo. Então, era aquilo, eu sou RH, eu falo para o funcionário que ele tem direito a 3 dias de
auxílio transporte. Na conta dele, ele tem direito a 4. Eu falo, ele não aceita, ele passa o telefone e liga para o diretor. Então, ele ficava sobrecarregado, ele não tinha tempo para fazer as coisas dele, mas por falta de entregar. Então, eu sempre trabalhei em empresa pequena, como vocês falaram, de multinacional. Nunca cheguei nesse ponto. E eu acho até que eu não tenho perfil, para falar a verdade. Porque eu não sei, né, como é, mas acredito que multinacional tenha muito processo definido e eu sou a louca que eu vejo um problema e eu já quero chegar com sugestão e mudar o negócio. Então, acho que eu não ia ser muito aceita, não. Eu ia ser a que quer mudar tudo. Mas então, desde que eu tô lá, eu bato na tecla. Me deixa te ajudar, me deixa te ajudar. Então, eu acho que os líderes, por exemplo, no caso da empresa onde eu trabalho, o diretor e o gerente, eles precisam saber o básico, porque também não pode confiar tudo em um funcionário, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que agem de má fé, com autonomia que recebe, mas também precisa deixar aí, né? A partir do momento que você tem uma pessoa que você sabe que está fazendo ok, você deu um treinamento para ela, você deixa ela se desenvolver no avançado e foca em outra coisa. Então, eu acredito que assim funcione bem para construir um negócio de sucesso. O que vocês falaram é perfeito, perfeito, e eu concordo plenamente. Só pontuando que o comentário era mais no sentido de você manter em pé de igualdade o interesse pela aprendizagem, né? Não passar a mensagem que você quer que os seus colaboradores se desenvolvam, mas você mesmo não está preocupado com isso. Você não demonstra interesse em se autodesenvolver. Era mais no sentido da atitude. Tá? Nem dá para saber tudo, é impossível. E é engraçado essa história de você, da informação tá aí. Eu pensei, eu tive duas conversas interessantes hoje a respeito disso. Uma era de uma empresária e ela estava me dizendo que ela gosta muito de aprender tudo, mas ela, de repente, chegou a um ponto que ela disse que ela tinha que parar, porque ela estava perdendo o foco. Porque tudo que vinha, ela estava querendo, tipo isso que você falou, chegava o e-mail com um curso, ela já queria fazer, e ela estava pulverizando muito a atenção. E ela se viu num momento em que ela estava vendo muita coisa e não aprendendo nada, né? Sim. E eu lembro que no ano passado, eu sou consultor, e para quem é consultor e gosta de estudar, o maior vício que o cara pode ter é de exatamente fazer curso. E eu nunca tinha pensado que um consultor podia se viciar em fazer curso. E aí eu parei, mas realmente se vicia. O cara começa a fazer um curso atrás do outro, não sai da sala de aula, nunca aplica o que faz, né? E hoje em dia eu também sou, hoje o que eu faço, eu fiz um MBA também que não serviu para nada, fiz em logística, e não trabalho com logística. Mas hoje o que eu faço é tudo, primeiro vem a demanda dentro do meu trabalho, aí sim é que eu vou buscar o conhecimento. E a outra coisa é que essa busca desenfreada pela informação, ela já está indo para um lado negativo com essa síndrome que é a SOMO, né? Que é a Syndrome of Missing Out, que é o sentimento que você tem de estar perdendo alguma coisa porque veio aquele curso e você não fez. Né? O FOMO, né? Fear of Missing Out. FOMO, desculpa. Fear of Missing Out. Medo de ficar fora das coisas, né? Isso vem da rede social, né? Das mídias sociais. Porque o conhecimento está aí cada vez mais, é tanta coisa para você fazer, né? Receberam mensagem aí? Acho que nós vamos ter mais 10 minutos. Eu vou só ver aqui que acho que o meu... Então, temos 9 minutos e 40. Então, vamos lá. Vamos acelerar um pouco o negócio aí. A curadoria é importante, né? Para você saber o que no momento certo. Muita coisa que você falou,
Luciana, que vale a pena olhar, eu aprendi que o microgerenciamento é ruim, é péssimo. Para mim é um dos fatores de maior prejuízo para a organização como um todo. E a questão de autonomia. Autonomia é importante, desde que tenha responsabilidade. Sim. Né? Se eu passo no sinal vermelho, eu tomo multa. Né? Se eu corro acima da velocidade e pego um radar, eu tomo multa. Então eu corro o risco. Lógico, não dá para a gente generalizar que todo mundo vai ser responsável, não vai, eu entendo isso, mas é importante olhar como contribuir da melhor maneira possível para que todo mundo colabore. E quem está fora, não tem jeito. Ninguém nasceu junto e não vai morrer junto, né? A gente vai conviver da melhor maneira que for, se for bom para as duas partes. Mas o conteúdo necessário, eu acho que ele tem que ser algo que realmente vale a pena, que faça sentido para a gente, né? Que nem você falou, o Benê falou, eu preciso buscar o que realmente faz diferença para mim. Senão eu vou ficar nadando em conteúdos e não vou aplicar nada. Não vou fazer nada com isso, né? Acho que esse é o grande risco que a gente tem hoje. E, inclusive, eu acho que é por isso que muitos profissionais têm frustração. Porque eu acho que o pensamento poxa, eu tenho faculdade, eu tenho MBA, eu tenho curso, investi tanto na minha carreira e ainda não alcancei. Porque às vezes não é isso que precisa. Às vezes você tendo assim como eu falei lá na empresa, né? Eles não sabiam que eu era engenheira ambiental. E quando souberam, falaram, poxa, por que você não colocou no teu currículo? E eu disse, se vocês soubessem, vocês não teriam me contratado. Então, às vezes as pessoas até perdem a oportunidade por excesso de formação. Então, hoje eu tenho essa plena consciência. Excesso de formação não é bacana. É claro que esse profissional, às vezes, tinha anos de empresa e ele sai, vai entrar em um novo emprego, né? Enfim, uma nova trajetória. É outra história. Mas fazer de acordo com a necessidade, eu acredito que é a melhor opção. Eu queria complementar uma questão aqui. O Benê, ele trouxe a questão e é muito importante, porque na maioria das micro e pequenas empresas acontece muito o que ele comentou. Os donos de empresa, eles enviam pessoas para se capacitar, mas eles não se capacitam e não dão exemplo, que é o que ele quis dizer, e tem toda a razão, que é o que acontece mesmo. Eu queria comentar aquilo que eu falei em uma das lives nossas sobre o Sebrae, que eu falei e que a Michelle concordou. Eu fiz 2 MBAs, um deles em gestão financeira pela GV, com conclusão em Ohio, e honestamente, nada do que eu aprendi, inclusive na semana lá, foi útil para o meu dia a dia. Lá a gente fez planejamento para 10, 15, 20 anos. Gente, isso não existe, não se faz, não tem como. E depois eu fiz o último MBA meu foi pela USP em gestão de varejo. Eu terminei ele no ano passado, quando veio, ano retrasado, chegou a pandemia. E já mudou completamente o conteúdo inteiro do curso. Então, os cursos que eu mais aprendi e que eu mais executei na prática foram os cursos do Sebrae. Eram cursos pequenos, pílulas de conhecimento mesmo, como você trouxe, e que a gente podia colocar muito mais em prática no dia a dia, rotina da empresa, do que aquilo que a gente tinha antes. E o exemplo é a própria filha da Michelle, que ela comentou com a gente. Dela hoje, ela ter essa questão de não ter o anseio de fazer uma universidade, e sim fazer curso de capacitação, cursos práticos, né? E que vão trazer muito mais praticidade para o dia a dia dela, inclusive para uma profissão, e que hoje, se fosse para eu recomendar alguém, honestamente, eu faria isso. Porque o jovem hoje com 16, 17, 18 anos, é muito melhor você ter conhecimento e vivência prática, inclusive com pessoas que têm bagagem, que pode compartilhar vida. Eu acho que vida é a palavra, é compartilhar vida. Esse é o nosso objetivo, o objetivo desse grupo, é para isso que a gente criou, e é por isso que a gente está aqui,
E esse é o objetivo nosso, porque quanto de dinheiro que alguém investe em cursos internacionais, inclusive foi meu caso, e que na prática, na vivência do dia a dia, só me trouxe mais uma linha para um currículo, né? Muito bem, bem observado isso. Eu concordo, e eu, falando de curadoria, do que aprender, eu imagino que ainda vale a pena se centrar naqueles 4 grandes segmentos de conhecimento que um dono de negócio precisa ter, né? Um deles é em cima do processo, né, da atividade que ele exerce. Quanto mais ele souber sobre o que ele faz, do segmento dele, do ambiente, do mercado que ele está inserido, melhor, porque ele vai melhorar a qualidade. Da gestão de pessoas, que está claro aqui que as pessoas é que fazem os negócios. Então, se ele não tiver o mínimo de conhecimento, mesmo que seja pílula, de como lidar com as pessoas, ele não vai conseguir influenciar, ele não vai conseguir resolver problemas, ele não vai conseguir engajar as pessoas, que é o que a liderança precisa. Marketing, hoje em dia, não tem como não lidar em cima, não saber o mínimo sobre esse tipo de assunto. Marketing digital é a vertente também. E a financeira, obviamente, né? Me parece que se eu tiver que identificar onde eu vou classificar o meu conhecimento, eu acho que essas ainda são as 4 grandes categorias. E aí, obviamente, a partir da necessidade, ele vai colocando, né? Que foi o que o Fernando trouxe semana passada também, né, Coleone? Ele buscou conhecimento mediante a necessidade dele, formado na área de saúde, e sentiu a necessidade que dentro da gestão de negócio não se gere um negócio sem ter conhecimento, sem buscar conhecimento, né? E dentro das necessidades do dia a dia dele, ele foi buscando. E isso é fundamental. E é algo que é muito raro hoje, que a gente precisa falar, porque parece óbvio para nós, mas para as pessoas não é. Primeiro, as pessoas buscam conhecimento. Imagina um médico, a idade que ele se forma, para depois ele exercer. E se chega lá na frente, na residência, tudo ele descobre que não é aquilo que ele queria. O que faz, gente? Tantos anos de dedicação, não é verdade? Tanto tempo de estudo e gasto, que é caríssimo, né? E aí? E é uma coisa que as pessoas precisam se olhar, se enxergar, né? Se respeitar, se valorizar, até mesmo para ser feliz, né? Pessoal, a gente está quase estourando o tempo aqui do Zoom, mas eu acho que a curadoria ela precisa ser feita. Eu não sei se todo mundo precisa ter todas as vertentes. Eu acho que todo mundo nasce de um negócio, né? Eu gosto de fazer isso, eu vou montar um negócio. Isso é o principal. O resto, eu consigo ajustar de maneiras diferentes. Consigo contratar um Sebrae para me ajudar, uma consultoria, consigo contratar uma empresa de finanças para me ajudar, consigo fazer um monte de coisa. Eu acho que o grande foco é não perder, porque muita gente quer conhecer vários conteúdos e acaba se desmotivando, porque não é o que ele gosta de fato. É outro empecilho grande que a gente tem nessa relação.